Olá pessoal, vamos para mais uma questão da prova de linguagens do Enem de 2009, versão amarela, questão 115. Teatro do oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa a desmecanização física e intelectual de seus praticantes. Partindo do princípio que a linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum oprimido, ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios de fazer teatral e assim amplie suas possibilidades de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. Bom, o que esse texto nos traz? Então ele fala de um método novo que chama teatro do oprimido, tá? A ideia é que ele vai sistematizar algumas atividades e o objetivo disso daí é ter a desmecanização física e intelectual, ou seja, deixar as coisas mais improvisadas, mais naturais. Então, o princípio que ele parte é a ideia de que a linguagem teatral ela deveria se basear no cotidiano das pessoas, então na vida normal dos cidadãos. E, portanto, o que a gente tem aqui nesse final do texto, ele fala que todos podem desenvolver essa linguagem, ou seja, está ao alcance de todos. Então, fazer teatro passa a ser uma técnica não unicamente restrita aos atores, mas todos. E, basicamente, então, o espectador ele é convidado a participar da peça, inclusive mudar a condução ou até o fim da história. Ou seja, ele tem um papel muito mais ativo. Considerando as características do teatro do oprimido apresentadas, conclui-se que... Então, vamos ver cada uma das alternativas aqui. Letra A. Esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa nas suas ações cênicas a linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum. Olha só, aqui a palavra-chave dessa alternativa é tradicional. E vocês concordam comigo que um teatro tradicional, você não tem essa possibilidade do espectador mudar o rumo da história, ou você não tem uma linguagem teatral baseada no cidadão comum, no cotidiano do cidadão comum, certo? Então, esse método do oprimido, ele está longe de ser o que se pratica no teatro tradicional. A alternativa é incorreta. A forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na qual os atores representam seus personagens e a plateia assiste passivamente ao espetáculo. Aqui a palavra-chave da alternativa B é separação. E quando a gente chega no final do texto e você fala que existe que o espectador é convidado a substituir o protagonista, você percebe que existe uma interação muito grande entre plateia e atores, certo? Então, não tem uma separação entre atores e público, e a plateia não assiste passivamente ao espetáculo, como está sendo sugerido pela alternativa B, ok? Então, essa alternativa também está incorreta, porque afinal de contas o público participa bastante do espetáculo. Alternativa C. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de proporcionar-lhe autonomia crítica para a compreensão e interpretação do mundo em que vive. Olha, essa alternativa parece fazer sentido. Por quê? Ele primeiro fala que a primeira palavra-chave que a gente tem é a ideia de democratizada e apropriada. Essa é a expressão-chave. E depois a gente tem essa parte de autonomia crítica para compreensão e interpretação. Quando a gente volta aqui no texto e você percebe que todos podem desenvolver essa linguagem, essa ideia de todos, ela tem a ver justamente com essa ideia de democratização aqui, certo? E de apropriação pelo cidadão comum. Então, a ideia de que todo mundo pode desenvolver, todo mundo pode fazer o teatro do oprimido. E é justamente isso que faz o paralelo com o texto e que deixa essa alternativa ser uma ótima candidata à alternativa correta. Vamos só ver a D e a E para ter certeza. O convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que a proposta de Boal se aproxima das regras do teatro tradicional para a preparação de atores.
Vamos lá, palavras-chave aqui é a história de substituir o protagonista. E depois a gente tem a palavra-chave teatro tradicional. Olha só, substituir o protagonista está completamente correto, justamente, a gente já até sublinhou substituir o protagonista aqui em cima. Entretanto, isso está muito longe do teatro tradicional. Vocês vão no teatro, você senta e você não tem muita autoridade sobre o rumo que a peça vai tomar. Então o problema dessa alternativa não é a questão com o texto, é a questão interna dela mesmo. No teatro tradicional, o espectador não substitui o protagonista, por isso que ela por si só já está errada. A metodologia teatral do teatro do oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico, que visa a desautomação física e intelectual de seus praticantes. Olha só, desautomação física e intelectual, aqui é uma coisa importante, e aqui tem justamente desmecanização física e intelectual. Está super alinhado. Entretanto, a outra palavra-chave que existe aqui é teatro clássico aristotélico. E a gente não tem elementos no texto simplesmente para dizer se isso é verdade ou não. E é o tipo de situação em que você fica pensando, olha, eu tenho a alternativa C, que eu já tenho elementos suficientes para falar que é uma ótima candidata à alternativa correta. Tem uma aqui que tem um grande paralelo, está bem alinhada com o texto, mas ela traz uma informação nova. E eu não sei como é o teatro clássico aristotélico. O texto não me diz o que é esse teatro e, sinceramente, você não tem a obrigação de saber. Então, na verdade, a gente não vai julgar se ele está certo ou se ele está errado. É uma informação nova que traz um conhecimento específico que você não precisa ter e você já tem uma ótima alternativa para ser a alternativa correta aqui. Então, a gente não vai escolher a E, a alternativa certa, de Carlos. Tudo bem? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!